Não, e aí, ô, Thiago, tem um debate, né, que os economistas e o pessoal da imprensa, alguns economistas colocam, né, que eles vão falar da trajetória insustentável da dívida pública, né? E aí eu te questiono, né, que é isso, trajetória insustentável? Tem como o governo não pagar a dívida pública, dar calote? Primeiro que isso não existe, e a gente pode pensar nisso em duas perspectivas. Como vocês devem imaginar, por exemplo, ao longo ali da Segunda Guerra Mundial e da Primeira Guerra Mundial, os países eles tinham que necessidade de financiar a sua despesa de guerra, que era uma guerra total, como o Eric Hobsbawm tratava. Então, o que acontece? Para financiar isso, você teve expansão da dívida, uma expansão da dívida muito agressiva. Para vocês terem dimensão da questão, a Grã-Bretanha ela expandiu a dívida pública, chegou a bater quase 250% em relação ao PIB durante a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos bateram 130%. Isso nunca foi um problema. A expansão da dívida pública em si, ela não é um problema. Isso por quê? Porque a dívida pública, do ponto de vista contábil, ela é um passivo do Estado, ou seja, é uma dívida do Estado. Mas do ponto de vista lógico, o que é um passivo do Estado é um ativo da população. Então, a pessoa, por exemplo, que detém um título público, é uma dívida do Estado, mas ela é uma riqueza da pessoa que está guardando. Então, assim, por uma questão lógica, de lógica contábil, não existe você não conseguir financiar na sua própria moeda. Esse ciclo ele sempre se fecha. O que pode acontecer é do ponto de vista político. E aí vale a reflexão, por exemplo, do caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos agora vai elevar o teto da dívida deles. Claro, é um valor absoluto. Está atualmente na casa dos 31 trilhões de dólares. E aí está tendo toda uma negociação para ampliar. Inclusive, gente do mercado com um pouco de receio e tal, mas isso vai ser pago. Então, assim, como é denominado no próprio da dólar, o Estado ele sempre consegue aumentar essa dívida, não existe problema. A questão é apenas de dimensão política. E aí é só para lembrar, né, igual você falou, então uma consequência lógica do que você está falando, né, e aí só para lembrar, o que ele está falando é o seguinte, a dívida pública, ela é a renda de um ente privado. Então ela tem esses dois lados, que as pessoas às vezes elas não enxergam. Então, e uma consequência lógica disso que eu ia te perguntar é o seguinte, então, o endividamento público, ele aumenta a riqueza privada, não é? Só que aí o que acontece? E aí é o que ele colocou lá no início. Como a taxa de juros no Brasil é muito alta e quem detém a dívida pública no Brasil são entes do sistema financeiro, é uma população mais rica, e aí você entra nessa dinâmica de uma, vamos dizer Robin assim, de um Robin Hood. Hood às avessas, exatamente. Porque aí você está aumentando a riqueza do setor privado, mas da parcela mais rica do setor privado, né? Ou eu estou enganado? Não, exatamente isso, exatamente isso. Porque quem detém esses títulos, como eles estão se valorizando ao longo do tempo, acima da inflação, isso quer dizer que a riqueza dessas pessoas estão se valorizando. Então, é o sistema perverso do Brasil, né? Tributação regressiva, o mais pobre paga proporcionalmente mais imposto, de um lado, e do outro lado redistribui via juros. Então, enfim, são os dilemas nacionais, jabuticabas nacionais que a gente tem que lutar. Isso são temas muito sérios, assim, e que a gente tem que abordar se realmente a gente quer ter um país mais desenvolvido, um país que se transforma, a gente tem que colocar esses temas na mesa. E aí acho que uma última pergunta que eu te faço, né, já em consequência dessas que eu te falei, essas mesmas pessoas que falam em dívida insustentável e tal, eles tentam falar também da questão da inflação. E aí a lógica deles é a seguinte: olha, o governo, se ele se endividar muito, ele não vai ter dinheiro para pagar a dívida e aí isso vai gerar inflação. Esse raciocínio faz sentido? Não, não faz. Ele é um raciocínio antigo. Ele foi criado, eu estava até conversando antes com o Fred, ele foi criado pelo David Hume. Na verdade, até antes dele, mas assim, se consolida com David Hume, que seria mais ou menos o seguinte: a expansão monetária vai impactar na inflação. O que isso quer dizer na teoria? Quer dizer que a quantidade de moeda vezes a velocidade de circulação vai ser igual
ao preço vezes o produto da economia. Como a velocidade de circulação eles acham que é estática no curto prazo, e o PIB também é estático, nessa teoria, a expansão monetária vai causar inflação. Por isso que se entende, dentro dessa perspectiva, que toda inflação é um fenômeno monetário. O que eu posso dizer para vocês? Não, a inflação não é um fenômeno monetário. Você tem outra corrente que vai tentar estudar a dinâmica inflacionária, e ela vai entender a dinâmica inflacionária a partir do conflito distributivo. Então, você tem agentes que têm conflito distributivo e você tem processos de elevação do custo dos mais variados. Então, por exemplo, você tem uma intersafra que reduziu a produção do arroz. Essa redução da produção do arroz dada a demanda que ela é inelástica, você está aumentando essa demanda de arroz com oferta limitada. Então, você vai subir o preço. Ou seja, é uma questão da estrutura produtiva ou do câmbio. Então, se a gente tem o câmbio, que nem aconteceu no Brasil, os fármacos do Brasil, 87% dos fármacos são importados. Se eles são importados, o câmbio sai de 2, vai para 4, você vai dobrar o custo de importação desses fármacos. E isso daí vai gerar inflação interna. Então, assim, ela não é derivada necessariamente de uma expansão monetária. Essa lógica aí nunca se comprovou empiricamente, nunca se comprovou. E aí, só um último ponto que eu queria trazer antes de fechar, é que é o seguinte, eles fazem uma reflexão que é assim, a dívida pública vai ficar insustentável, o déficit vai ficar explosivo, o Estado não vai poder pagar, a inflação vai subir, vai disparar e tudo. Eu queria lembrar para vocês, na história recente do Brasil, que período ali 2016, 2017, 2018, 2019, se não me engano, o déficit brasileiro sempre esteve acima dos 100 bilhões de reais, o que o mercado acha assustador. E a taxa de juros no Brasil teve a sua mais baixa da história. E a inflação também estava nos patamares mais baixos da história do Plano Real. Então, assim, se essa lógica tá certa, não era para a inflação ter subido em 2018, em 2017, em 2019? Exatamente. Não, você já colocou todos os pontos aí. Desde ali de 2014, o Brasil tem tido déficit público. O primeiro ano de superávit foi agora, em 2022. De 2014 até 2021, só teve déficit público. E o período com menor taxa de juros real da história recente, não do período todo, mas se a gente for pegar a década de 90 para cá, foi justamente no governo Temer e os primeiros anos do governo Bolsonaro, até você inverter recentemente a taxa de juros. Então, assim, não existe essa correlação. Inclusive, tem estudos, tem todo um livro, depois eu vou até recomendar para o pessoal, Economia Brasileira, de Getúlio Vargas até Dilma, que é muito bom. Tem alguns capítulos que eles tratam, do ponto de vista teórico, sobre como é que dos 11 processos de aceleração inflacionária entre 30 e a década de 80, todos eles, 10 deles, na verdade, foram precedidos por algum tipo de desequilíbrio externo. E aí, com esse desequilíbrio externo, a gente teve um processo de aceleração da inflação. Então, é um mito. Primeiro que acreditar que a taxa de juros vai controlar a inflação. Ela controla a inflação via taxa de câmbio, via entrada de capitais. Mas ela não controla a inflação via demanda, tal como é pressuposto. Então, assim, é uma compreensão completamente diferente. E aqui vou dar um exemplo que para mim é muito notório, salta aos olhos. Eu dei o exemplo da China, né? Que a China está fazendo um processo de urbanização muito acelerado. Você teve 500 milhões de pessoas que saíram do campo e foram para a cidade. Então, vamos imaginar a magnitude disso. A gente está falando de mais de 2 vezes toda a população do Brasil. Imagina fazer casa, infraestrutura, rua, estrada, cabeamento, energia elétrica para toda essa população. É algo assustador, é um volume que a gente não consegue nem sequer imaginar. Então, e eu não consigo imaginar mais pressão de demanda do que isso. Então, assim, a China, com esse volume de investimento absurdo, que em 10 anos construiu uma malha ferroviária maior que toda a malha ferroviária da Europa, que demorou 200 anos para ser construída, ela ainda assim tem a taxa de inflação dela controlada. Então, se isso não é pressão de demanda, eu não sei mais o que seria uma pressão de demanda. Ou seja,
A dinâmica inflacionária está muito mais atrelada à dinâmica da estrutura de custo vis-à-vis uma questão de conflito distributivo, que é de perda salarial, a disputa do capital, ou seja, a relação quanto você vai estar pagando de salário e a relação da taxa de lucro. Então, é uma perspectiva completamente diferente. Não faz o menor sentido falar de que a taxa de juros controla a demanda e com isso vai controlar a inflação. Não, você tem que entender a estrutura de custo e o conflito distributivo dentro de um país. Então é isso. Queria agradecer ao Thiago, né? Deixar aí umas últimas palavras, se ele quiser deixar umas últimas palavras. Pode falar aí, Thiago. Então é isso, pessoal. Salve aí para todo mundo. E vamos continuar nesse debate. A ideia daqui é a gente educar, ter uma educação política, fazer um debate profundo sobre o que vem acontecendo no Brasil. E acho que o Fred está fazendo um trabalho muito interessante nesse sentido. E quem puder aí ajudar, né, fazer aquela divulgação, dar o joinha, divulgar para os amigos aí, vamos ajudar para a gente conseguir aumentar essa corrente aí de debate. Abraço, valeu a todos aí. Então é isso, gente. Agradeço, faço das palavras do Thiago as minhas, né? Divulguem o vídeo, né? Se vocês gostaram, compartilhem nas suas redes, no WhatsApp e outros lugares. E até a próxima. Grande abraço a todo mundo.